tome comigo a Bíblia. E eu já te pergunto, como é que vai a leitura anual da Bíblia? Como é que vai a leitura diária da palavra? Está dando tudo certo? Está conseguindo? Que Deus te abençoe. Que você possa estar atento a esse importante compromisso, que é o alimentar do corpo, sem deixar de alimentar a alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Jesus falando lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, cita ali Deuteronômio, capítulo 8, ou seja, a palavra de Deus, que também é luz para os nossos pés, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus que nos dá estrutura, como guardará o jovem o seu caminho, guardando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando enchemos o coração com a palavra, nós não pecamos, porque estamos cheios da palavra. Querido, alimente sua alma com esta palavra. Assim como você alimenta o corpo pela manhã, se alimente bem, não é? Principal refeição, se hidrate bem, e uma porção da Bíblia ao meio-dia, não esqueça, alimente-se, mas lembre da sua alma, ela está faminta também. À noite, se alimente, mas não deixe de alimentar a sua alma. 3 porções, 3 capítulos diários da Bíblia, ao final do ano, você terá cumprido a alimentação plena do seu corpo, estará alimentado no corpo, mas principalmente na alma. E olha, essa palavra vai mudar a tua vida, essa palavra vai mudar o teu ano, vai mudar a tua maneira de ser, de agir, a tua interatividade social, vai mudar as tuas decisões. Essa palavra vai ser bênção na tua vida, bênção na tua casa. Por isso, não se afaste da palavra, mas ame a palavra de Deus. Ó, como eu amo a tua palavra, diz o salmista. Ame a palavra de Deus. Querido, tome comigo Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis 13, de Abrão a Abraão. Renuncia a Ló. É o que estaremos meditando hoje. Gênesis capítulo 13, tomando sequência da série de reflexões que estamos fazendo em Louvor e Palavra, aprendendo com o pai da fé, aprendendo com a jornada de Abraão, amigo de Deus, aquele homem que Deus disse: Abraão, meu amigo, aquele homem que é mencionado também lá no Alcorão, chamando-o de amigo de Deus. Abraão, pai da fé, Abraão, herói da fé. Estamos aprendendo com a sua jornada. Tome comigo Gênesis capítulo 13, o primeiro livro da Bíblia. Você que não é leitor da palavra, não conhece a Bíblia, tome o primeiro livro da Bíblia. Já na sequência do texto, vá seguindo os números grandes, vá até o 13, sob a epígrafe: Abrão e Ló decidem separar-se. Faremos leitura nesse texto. Diz a palavra do Senhor: do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe, rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia a Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras.
Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem o lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda a terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Podeis sentar, amados, querido, querida, amados, povo do Senhor. Abrão está vivendo aqui uma nova etapa na sua caminhada. Deus o chamou desde Ur dos Caldeus: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que te indicarei, que te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti farei benditas todas as famílias da terra. Abrão ouviu esta voz e ele deixou a sua pátria, deixou a casa do seu pai, deixou a falsa religião de Babilônia, deixou a sua família, que também era idólatra, conforme nos mostra a palavra do Senhor. Deixou todas as coisas, deixou aquilo que em Babilônia o impedia de ser pleno na presença de Deus, e ele vai na visão de Deus com a sua esposa, com tudo quanto possuía. Ele desce para o sul, ele desce para Canaã. Nós já meditamos sobre isso, mas ele parece que o cenário da terra que se descortina à sua frente, ele que veio de um lugar fértil, ele que veio da Mesopotâmia, ele que veio de uma região banhada pelos grandes rios Tigre e Eufrates, rios perenes, rios poderosos que fluem até os dias de hoje naquela região. Ele que chega a uma terra agora cuja extensão territorial, bem verdade, é menor. Ele que vem para uma terra que é banhada apenas por um grande rio e esse desemboca em um mar de sal. Ele que tem que caminhar em uma terra que é necessário cavar poços para obter água para seu rebanho, para suas criações. Parece que decepciona-se, porque porquanto a terra também vivia uma crise, a terra
passava por uma crise muito grande, havia fome na terra, e ele desce então ao Egito, e nessa descida do Egito, para passar ali algum tempo, sua esposa, seu casamento corre grande risco, porquanto o faraó toma-lhe a esposa, mas graças ao agir e ao grande cuidado de Deus, Sara lhe é restituída, e dali ele resolve voltar. Ele resolve voltar não para a Babilônia, porquanto saiu de Babilônia, sai do Egito, porquanto o Egito não é o seu lugar, e não é ali que Deus lhe indicou, não é ali que está a bênção do Senhor, não é ali que está a promessa do Senhor, porquanto Abraão está aprendendo que a bênção não se trata do lugar, a bênção não se trata do território, não se trata das condições favoráveis ou desfavoráveis do lugar em que se está. A bênção se trata de estar na vontade e na presença e no tempo do Senhor na nossa vida. Abraão vai entendendo que os seus olhos precisam contemplar a visão de Deus, ele precisa olhar com o olhar de Deus, e ele precisa crer com uma fé que crê no invisível, uma fé que crê no Deus que cuida dos passarinhos, uma fé que crê no Deus que cuida dos lírios do campo, uma fé que crê no Deus que, se você atravessar o deserto, Ele estará contigo. Não é o deserto, é a presença dEle que faz a diferença, é a presença dEle que provê a nossa vida, é a presença dEle que provê o nosso dia, é a presença dEle que cuida de nós. Abraão, ele começa a aprender essas coisas e ele retorna, ele sai então do Egito, e já no verso 1 diz do Egito. Antes foi de Babilônia, antes foi de Ur dos Caldeus, agora do Egito. Abraão, com sua mulher e tudo que possuía, novamente ele volta. Ele tinha saído do rumo, ele tinha perdido o rumo, mas ele volta agora ao rumo, ele retorna ao projeto, ele retorna à visão. Abraão e tudo que possuía subiu em direção ao sul de Canaã. Ele estava embaixo, agora ele está indo na direção de cima. Ele tinha ido na visão humana e ele foi descendo. Agora ele volta à visão de Deus e ele vai subindo do norte ao sul. Ele está indo para Canaã, ele está voltando para Canaã. E Ló, é dito aqui, Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Ló, o seu sobrinho, continua acompanhando Abraão. Abraão, quando Deus o chamou ali em Ur dos Caldeus, ele disse: olha, Abraão, sai da tua terra, sai também do meio da tua parentela. Mas esse Abraão ainda não é o pai da fé. Este Abraão ainda é um recém-nascido espiritual. E por isso não estranhe que quando Abraão sai de Babilônia, ele não consegue se desvincular totalmente. Ele não consegue sair totalmente do meio da sua parentela. Sendo um homem de 75 anos, tendo uma mulher estéril de 65 anos, Abraão, ele não vê nele condições de que ele possa agora formar uma família, de que Sarai, sua mulher, possa amamentar um filho com 65 anos. E aí ele vai, parece que meio que dando uma solução humana para aquilo que Deus lhe havia prometido, olhando para Ló, seu sobrinho, filho do seu irmão Arã, irmão caçula, que havia morrido. Abraão parece que ele vai levando Ló como um seguro, ele vai levando Ló como uma garantia, talvez porque considerasse Ló também como um filho, mas a verdade é que Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Ou seja, Abraão precisava deixar a casa do seu pai, que era uma casa de idolatria. Abraão precisava deixar a sua pátria, que era uma pátria que vivia em trevas. Abraão precisava romper com uma tradição familiar. Abraão precisava agora caminhar com Deus, na visão de Deus, mas ele não consegue renunciar ao sobrinho. Imagine, este Abraão ainda começando a caminhada, ele claudica um pouco e ele vai levando Ló consigo. E este Ló, que vai andar com Abraão, percorre com ele a terra, desce com ele ao Egito, e no seu retorno do Egito, Ló continua
acompanhando o seu tio, Ló continua ao lado do seu tio, andando com o seu tio, participando da bênção de Deus na vida de Abrão. Ló continua andando com Abrão. No versículo 2 nos fala a palavra: Abrão havia enriquecido muito. Nessa sua caminhada com Deus, a bênção do Senhor estava sobre Abrão. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Abrão estava vivendo a bênção da frutificação. Gênesis 1:28, o Senhor olha para o homem e a mulher ali no Éden e diz: olha, frutificai, multiplicai, transbordai, dominai no céu, na terra, no mar. Deus está dando uma bênção ao homem e à mulher. Esta bênção estava sobre a vida de Abrão. O Senhor disse que o abençoaria se ele se voltasse para o Senhor em fidelidade e andasse na presença do Senhor, andasse nos caminhos do Senhor. Como diz ali o Salmo 23, guia-me pelas veredas direitas, pelos caminhos corretos, por amor do seu nome. Então a bênção do Senhor está sobre a vida de Abrão. Ele vai prosperando, ele vai enriquecendo, ele vai se enchendo de muitos bens, ele vai se enchendo de uma grande bênção da parte do Senhor. O apóstolo Paulo, e eu te convido para examinarmos um pouco também texto na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 4, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus, que porquanto não foi, 4:13 de Romanos diz: porquanto não foi pela lei que Abrão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Olha que bênção que estava sobre a vida de Abrão, de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Abrão, nesta chamada, nesta convocação de Deus, em que ele deveria deixar tudo para viver os sonhos de Deus, ouvindo apenas uma voz, a voz de Deus, ele decide andar com Deus, e porque toma esta decisão, uma grande promessa lhe é feita, a de ser herdeiro do mundo. Que tremenda essa bênção que estava sobre a vida de Abrão. Diz o versículo 3, ele partiu do Neguebe, rumo à cidade de Betel. Ele está saindo do sul. O Neguebe é a divisão ali entre o território árido do Sinai, do Egito, e a chegada a Canaã. Aquele deserto, ele está saindo do deserto e ele está voltando para Canaã. Ele vai no rumo norte, ele vai subindo. Aqui declara a palavra do Senhor: sai do Neguebe e ao rumo de Betel. Ele está indo para Betel, casa de Deus. Ele está indo para Betel, lugar da presença. Onde está a presença do Senhor, está a bênção. O salmista diz também no Salmo 23: e habitarei, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na presença, e habitarei na casa do Senhor por dias que não tem fim. A palavra declara no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na presença do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Olha, ficar nesta sombra é um negócio glorioso. A sombra do Onipotente descansará. Na sombra do Onipotente tem refrigério. Na sombra do Onipotente tem proteção. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, nele eu confiarei. Abrão está saindo do deserto e ele está voltando em direção a Betel. Ele está em rumo da presença do Senhor e ele vai peregrinando sobre a terra que Deus lhe tinha indicado, indo de um lugar a outro, porquanto a bênção de Deus não estava condicionada ao lugar. A bênção do Senhor estava condicionada a que Abrão andasse com Deus, andasse na presença de Deus, no território que Deus havia estabelecido para ele, o lugar da sua vontade. Ele vai peregrinando de lugar em lugar, mas por onde Abrão vai passando, a
bênção do Senhor está com ele. Ele peregrina na terra e Deus está acompanhando, Deus está com ele, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai. Ele já havia estado ali, o texto confirma isso, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Ele saiu do Egito e ele tornou a presença. Ele saiu, ele tinha ido para o Egito porque a terra passava por dificuldades, e ele disse: eu vou dar um tempo lá no Egito. Mas lá no Egito, apesar de ver prosperidade, apesar de ver terra fértil, apesar de ter um rio Nilo, Abrão só passou dificuldade porque saiu da presença, saiu da vontade do Senhor, tendo se encantado com a vista, tendo se encantado com as coisas daqui. Ele acaba saindo e deixando o projeto de Deus, mas a experiência lhe amargou a alma. Ele retorna, ele está voltando à presença do Senhor, ele volta ao lugar de onde não devia ter saído, ele volta ao acampamento ali perto de Betel, aonde ele já havia estado no passado. E o versículo 4 declara: Abrão voltou ao altar. Abrão, guarda no teu coração esta palavra: Abrão voltou ao altar. Ele tinha deixado o altar. Altar fala de adoração. Altar fala de lugar onde eu adoro, lugar onde eu faço oferta, lugar onde eu louvo ao Senhor, lugar onde eu estou na presença do Senhor, lugar onde eu me dedico ao Senhor. Abrão havia deixado o altar. Ele tinha se afastado do altar, mas o texto diz: ele voltou ao altar. Ele voltou. Quando voltamos para o altar da presença, quando voltamos ao altar da oração, quando voltamos ao altar do jejum, quando voltamos ao altar de nos dedicarmos inteiramente ao Senhor, de nos consagrarmos inteiramente ao Senhor, você não se admira de que a bênção do Senhor vai fazendo Abrão crescer, a bênção do Senhor vai fazendo Abrão prosperar. Não importa o lugar onde Abrão estava, não importa o lugar onde Abrão chegava, ele chegava como um verdadeiro adorador, como um verdadeiro homem que anda na presença do Senhor, que o adora em espírito, porque Deus é espírito. Abrão, quem olhava para Abrão não via ele carregando um ídolo. Quem olhava para o altar de Abrão não via uma imagem de escultura feita de pedra, feita de ouro ou de prata ou de qualquer material feito pela mão de qualquer artífice. Ele adorava o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, aquele cuja terra não pode conter, aquele cujos céus e o céu dos céus não pode conter, o Todo-Poderoso. Quem olhava para Abrão via em Abrão um homem que andava com Deus invisível e um homem que passou a obedecer ao Senhor. A experiência de ir ao Egito fez Abrão crescer. Deus chamou Abrão, era um bebê espiritual, mas andando com Deus, ele começa a crescer espiritualmente. A estatura de Abrão começa a mudar. Abrão, ele começa a se aproximar do objetivo de deixar de ser Abrão e ser Abraão. Ele está no caminho, ele está no processo. Quem anda com Deus é assim, passa pelo processo, passa pelo caminho. E Deus que é bom, Deus que é longânimo, Deus que não desiste de nós, ele entende quando a gente fraqueja, ele entende quando a gente claudica entre dois pensamentos, e até quando a gente toma decisões impensadas porque não perguntamos a ele, impensadas como Abrão tomou ao descer para o Egito, porque não nos voltamos para o Senhor, não apresentamos ao Senhor os nossos planos, não consagramos ao Senhor os nossos projetos. A Bíblia diz: consagra ao Senhor os teus planos, consagra ao Senhor os teus projetos, e eles serão abençoados e eles serão estabelecidos. O homem estabelece o seu caminho, diz Provérbios, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos, é o Senhor quem dá o passo firme na caminhada. Abrão está aprendendo estas verdades, e por isso a palavra diz: Abrão voltou ao altar. Você que se afastou do altar, escuta a palavra de Deus: volta ao altar da presença do Senhor, volta à oração, volta à adoração, que é em espírito e também é em verdade, pelo conhecimento da palavra e pela obediência à palavra. Deus, quando chamou Abrão, chamou para o território que ele o indicaria,
e esse lugar não era em Babilônia, muito menos no Egito. A promessa estava em Canaã e Abrão está em obediência. Por isso que a bênção do Senhor está nos seus celeiros, a bênção do Senhor está nos seus negócios, a bênção do Senhor está sobre tudo quanto ele possui, porque tudo quanto Abrão possui, ele está colocando na presença do Senhor. Ele voltou ao altar que ele mesmo havia edificado. Ele tinha abandonado aquele altar, ele tinha abandonado aquela adoração, mas ele está de volta, ele está de volta. Olha, você pode dizer nesta manhã: eu estou de volta, eu estou de volta. Oh, aleluia, declara na tua alma: eu estou de volta ao altar, eu estou de volta à presença, eu estou de volta à adoração. Eu estive no Egito, eu estive afastado, eu estive isolado, mas eu estou de volta, eu estou de volta à casa do Senhor, eu estou de volta à presença do Senhor. Sabe, não existe alegria fora da presença. Quando o salmista, ele olha para Jerusalém cercada, ele olha para Jerusalém cercada por um exército de inimigos, e ele contempla o templo, a colina do templo, com desejo de adorar, mas ele não pode passar pelo exército que cerca a cidade, ele não pode romper o cerco da cidade, mas ele tem a visão do altar. De repente passa um pardal, de repente passa uma andorinha, vai voando sobre o exército, vai voando sobre as árvores, passa por sobre aquela grande muralha, passa por sobre as casas e vai até o templo, e ali tem um ninho, e ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Isso era um desejo que tinha o salmista, de estar na presença do Senhor. A nossa alma longe da presença do Senhor, quando saímos da direção do Senhor, quando saímos da presença do Senhor, quando saímos da direção do seu Espírito, da direção da sua palavra, a nossa vida fenece, a nossa alma murcha, mas há uma alegria quando voltamos, há uma alegria quando outra vez contemplamos a face do Todo-Poderoso, quando tornamos a presença do Senhor. Que coisa gloriosa é estar na presença do Senhor. Você que tem se afastado da presença do Senhor, recebe o convite do Espírito Santo: volta à presença do Senhor, volta para estar nos átrios do Senhor. Oh, esse lugar é um lugar de bênção, esse lugar é um lugar de vitória, esse lugar é um lugar de cuidado, esse lugar é um lugar de segurança. Quem anda com o Senhor, aqui já foi cantado, aquele que anda com o Senhor, o barco não afunda. A casa que tem o Senhor, ela não vai ruir, porque ela está na presença do Senhor. Esta experiência gloriosa que Abrão está vivendo, e esta experiência gloriosa que Deus deseja que você viva nesta manhã. A palavra diz: Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor, invocando o nome do Deus vivo. Abrão, ele não invoca outros nomes, ele não invoca nomes de padroeiros, nem de padroeiras, não. A adoração é exclusiva do Senhor. O Senhor disse: não terás diante de mim outros deusinhos, imagem de escultura, nada criado, não. Você adora unicamente ao Criador. É por isso que na sua adoração, Abrão não mistura adoração a Deus com adoração a outras coisas, não. Adoração a Deus é exclusiva a um só Deus, diz a palavra. A carta de Paulo a Timóteo 2,5 diz: há um só Deus, um único Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Por isso a adoração de Abraão, ela é única. Adorou a Deus, invocando ao nome do Senhor. Ele adora, sua alma está alegre, ele se regozija. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. No versículo 5 diz: Ló, que seguia a Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. Ló, ele andava perto de Abrão. Sabe, quem anda com quem é abençoado também se torna abençoado. Você sabia disso?
Olha, coisa maravilhosa é andar com quem serve ao Senhor, porque quem anda com quem serve ao Senhor, a bênção sobre a vida daquele que serve ao Senhor alcança quem está à esquerda, alcança quem está à direita, quem chega perto recebe a bênção. Sabe, Potifar encontrou um escravo lá no mercado, escravocrata lá no Egito, e ele teve a sorte de olhar para um moço, um hebreu, que tinha chegado àquele mercado. Ele viu que aquele moço, ele era diferente, ele era um rapaz, certamente ele não sabia a história, mas ele percebeu algo diferente naquele moço, e ele comprou aquele escravo e leva para sua casa. Ele não sabia, ele estava levando José, filho de Jacó, da descendência deste homem Abrão. E quando José entrou na casa de Potifar, a casa de Potifar mudou. Por quê? Porque ele não sabia, mas ele estava andando com alguém que tinha a bênção do Senhor, alguém que tinha a presença do Senhor na sua vida. José tinha sido levado cativo para o Egito por conta, vocês conhecem a história da tramóia dos seus irmãos, mas ainda que ele tivesse perdido a liberdade, ainda que ele estivesse como escravo no Egito, ele não perdeu a bênção. O Senhor estava com ele. Não depende do lugar, não depende da circunstância, a bênção do Senhor que faz a diferença. Potifar, quando leva José para sua casa, a bênção do Senhor está entrando pelas suas portas, e a casa de Potifar será abençoada. Melhor dizendo, o Egito vai ser abençoado, porque José estava no Egito e a bênção do Senhor estava com José. Coisa boa é andar com quem tem a bênção do Senhor. Coisa boa é andar com quem é fiel ao Deus Todo-Poderoso. Coisa boa é quando um patrão, ele quando vai dar emprego, como fez o dono da Caterpillar, quando a Caterpillar era uma empresa, era uma oficina falida, e ele disse: Senhor, eu quero consagrar a Ti o que eu tenho, eu quero ser fiel e andar na Tua presença. E ele fez uma aliança de ser fiel ao Senhor, e o Espírito Santo orientou dizendo: olha, contrata somente aqueles crentes lá da tua igreja que são fiéis e que oram antes de fazer qualquer coisa. E assim ele, dando testemunho da Donep, ele conta, e só contratava aqueles que eram fiéis. Assim deve fazer aquele que tem sabedoria, que é: eu quero perto de mim quem tem a bênção, eu quero perto de mim aquele que é fiel, que anda na presença do Senhor. Ló estava sendo abençoado porque Ló estava andando com Abrão. E verso 6 declara: a terra todavia tornou-se insuficiente. A terra todavia era insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. A bênção do Senhor foi tão grande. Mateus capítulo 6, verso 33, texto que o dono da Caterpillar amava muito, diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Deus sabe tudo o que você precisa, serão acrescentadas. Sabe aquele Abrão que tinha descido para o Egito porque achou que naquela terra não daria certo, que duvidou do projeto de Deus para a sua vida, e por isso vai para o Egito, e lá ele vê que não é o lugar, é a bênção, não é o lugar, é o agir de Deus, não é a força do homem, não é a sabedoria do homem, não é a habilidade, o treinamento do homem, é a bênção do Senhor que faz dar certo, é a bênção do Senhor que faz prosperar. Quando ele torna para a presença do Senhor, a bênção alcança ele, alcança a sua família. Ló, porque andava com ele, tremendamente era abençoado. Ele prosperava tanto que a terra agora não conseguia, na mesma região, sustentar todos os rebanhos, os servos e tudo quanto Abrão e Ló tinham andando na presença do Senhor Todo-Poderoso. Abrão estava vivendo esta grande realidade. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 8, verso 8. Tome comigo a Bíblia, é gostoso ler a Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romanzeiras, azeite de oliva
e mel, terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Assim é o lugar quando andamos na presença do Senhor. Assim é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não importa o lugar, quando a bênção do Senhor está sobre o lugar, tem prosperidade no lugar, porque a bênção do Senhor faz dar certo. Abraão estava vivendo o que está em Deuteronômio 28: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir a todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Abraão estava sendo exaltado sobre todas as nações daquele território. Se ouvires a voz do Eterno, ele passou a ouvir a voz do Senhor. Não é no Egito, não é na Babilônia, é em Canaã, o lugar da vontade de Deus. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito no campo. Não é o lugar, é a promessa, é a bênção. Bendito os filhos do teu ventre, bendito os filhos do teu ventre, igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Não é o lugar, é andar na vontade, é andar na fidelidade, é andar com Deus. Abraão estava vivenciando claramente aquilo que ele tinha crido. Ele tinha voltado ao altar, ele estava voltando ao território e a bênção do Senhor o alcançava. E Ló ia pegando carona na bênção, Ló ia pegando carona na promessa. Feliz do empregado que trabalha para um patrão que é fiel. Feliz do empregado que trabalha para um patrão que anda em fidelidade com Deus. Por quê? Porque a empresa vai prosperar e esse empregado vai receber essa bênção. Esse empregado vai ser alcançado por essa bênção. Ore pelo seu patrão. Fale de Jesus para o seu patrão. Fale do Senhor para ele, para que ele conheça o único e verdadeiro Deus. Coisa linda, coisa tremenda é a bênção do Senhor na vida de uma família. No versículo 7 diz a palavra: por esse motivo. Agora veja que coisa tremenda. No meio da bênção começa o problema. No meio da bênção começa uma crise. No meio da bênção começa uma dissensão. É incrível, é curioso como o ser humano, mesmo nas situações que lhe são favoráveis, ele consegue ainda assim viver crise, ainda assim viver discussões. Muitas vezes uma família briga por causa de bênçãos, briga por causa de bens. É curioso isso. Quando falta tudo, uma família entra em crise. Quando tem também, muitas vezes anda em crise. Isso é lamentável e é isso que vai acontecer aqui com Abrão e Ló. Porque diz a palavra do Senhor no versículo 7: por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam estas terras. Eles estavam em contenda. No meio da bênção, os pastores de Abrão estavam brigando com os pastores de Ló. Eles estavam em crise, eles estavam em guerra, lutando. Olha, esse território é meu, esse pasto verdejante é para as minhas ovelhas, não é para as ovelhas de Abrão. Havia uma disputa agora pelos poços de água. Não, esse poço é para o meu rebanho, não é para o seu rebanho. Havia ali uma luta. Olha, na verdade, eles precisavam entender que Deus havia feito uma promessa para Abrão. É a bênção do Senhor que dava sustentação à vida de Abrão, mas agora eles estão preocupados com a quantidade de recursos que tem a terra, se a terra vai poder ou se a terra não vai poder sustentar a prosperidade que estava sobre a vida deles. Eles estão deixando de olhar para o Senhor e começam a olhar para os bens, sabe? A prosperidade é bom, a prosperidade
prosperidade é uma bênção, mas tenha cuidado com a prosperidade. O Senhor Jesus diz: olha, não ajuntai tesouro na terra, porque aqui a traça corrói, o ladrão rouba. Ele diz: ajuntai tesouro lá no céu, porque onde estiver o teu tesouro, está o teu galardão, está o teu coração. Sabe, quando o Senhor é o meu tesouro, quando eu penso nas coisas de cima, quando eu me volto para o Todo-Poderoso, as outras coisas da terra eu sei que Deus tem para me dar, o cuidado do Senhor, mas eu preciso buscar o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Muitos que dizem: Senhor, o Senhor, diz Jesus, mas o coração está longe de mim. Eu não vou ao Senhor porque Ele tem algo para me dar, eu não vou ao Senhor porque Ele tem algo materialmente falando para me dar. Não, eu vou ao Senhor por quem Ele é. Você precisa conhecer ao Senhor, não por causa dos rebanhos, não por causa da casa, não por causa do carro, não por causa dos sonhos, mas aprender a conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor verdadeiramente, conhecer a Ele por quem Ele é e não pelo que Ele faz. É quando o homem começa a se voltar para Deus por quem Deus é e não pelo que Deus tem para dar, que ele começa a amadurecer espiritualmente. Eu me lembro do leproso que, cheio de lepra, se aproxima do Senhor Jesus, se prostra. Ao se prostrar diante de Jesus, ele reconhece que Ele é divino, ele reconhece que Ele tem todo o poder, ele o adora de joelhos, ele se aproxima dele. Não podia se aproximar, mas sabendo que Ele era todo poderoso, ele disse: do todo poderoso eu posso me aproximar, porque a minha enfermidade, que contamina quem chega perto de mim, não pode contaminá-lo. Ele é maior do que a minha enfermidade. Por isso ele vai até o Senhor e o adora, e na sua adoração ele diz Senhor. Ele o chama de Senhor, ele o constituiu como seu Senhor. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres, porque ele está dizendo: eu aceito a tua vontade. Ele estava feliz porque estava na presença do Senhor. Senhor, se tu quiseres, podes curar-me. Se quiseres. Aí Jesus diz: eu quero, e toca nele. Nunca mais ele tinha sido tocado. Há muitos anos que ele não era abraçado, e o Senhor toca nele, recebe a sua adoração e diz: eu quero ser limpo, porque quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que é Cristo Jesus, as demais coisas que Ele sabe que eu preciso, Ele não só dá, mas Ele acrescenta, Ele aumenta, para que eu possa ser canal de bênção para outras pessoas, canal de bênção para a sua obra, canal de bênção para outras vidas. Mas Abrão e Ló começa aqui uma situação de conflito. Veja, eles estão brigando, olhando para o recurso da terra. Os pastores de Abrão lutando contra os pastores de Ló, porque esses pastores não tinham a visão de Deus. Eles estavam preocupados com rebanho, com pasto. Eles estavam preocupados com água, com poço. Eles não tinham a visão clara de quem é o Senhor. No profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta que o Espírito de Deus faz. Será que uma casa dividida ela tem força? E aí é Mateus 12, 25 que diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma casa, quando entra em divisão, uma família, quando entra em divisão, ela começou a perder a peleja. É por isso que o Salmo diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão, e desce até a auréola das suas vestes. Ali ordena o Senhor a vitória, ali ordena o Senhor a bênção. A união é fundamental, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a maior e mais eterna e perfeita unidade que existe. Um só pensamento, um só coração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas, mas um só Deus. Que unidade tremenda, que unidade perfeita. É por isso que a unidade é um negócio que agrada ao coração de Deus. Mateus, no capítulo 12, versículo 30 diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha.
Olha, Abrão está vivendo um momento de dificuldade. Quando Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da parentela, e ele não obedece perfeitamente. Ele está vivendo agora um problema por causa de Ló, e isso está só começando. Ló vai ser causa de problemas para Abrão mais adiante, quando houver uma guerra no território para onde Ló irá se retirar. Ló vai ser problema novamente para a descendência de Abrão mais adiante, quando a descendência de Ló se tornará inimiga da descendência de Israel. Mas isso é o futuro. Mas Abrão ainda não tinha uma visão perfeita, e por isso ele vacilava nessa sua decisão. Ele amava muito a Ló. Ló era como um filho que ele não tinha. Mas agora Abrão está vivendo essa crise. Ló, ele participa, na verdade, desse processo de conflito com os pastores de Abrão, e isso entristece o coração de Abrão. Ló não é verdadeiramente grato a Abrão. Ló não reconhece que ele é abençoado, não porque ele é inteligente, não porque ele é capaz, não, ele é abençoado porque a bênção de Deus que estava sobre Abrão alcança a sua vida. Ló, ele é como aquele filho que vive na casa do pai, na fazenda do pai, mas ele diz ao pai: pai, me dá tudo quanto me pertence. Na verdade, filho não tem herança enquanto o pai é vivo. Mas ele diz: eu não quero mais viver com você. O filho não reconhece o cuidado do pai, o amor do pai, o esforço do pai, o zelo do pai. Ingratidão é algo terrível. Há um provérbio que diz que ingratidão tira até a afeição. Mas sabe, aquele filho diz: eu quero ir para viver bem longe da tua presença, e vai. Mas o pai dá tudo quanto o filho pede, e é dito que aquele filho ainda fica um tempo morando na casa do pai, ainda fica um tempo ali. Ele não tinha vínculo com o pai, ele não tinha relacionamento mais com o pai, ele ainda fica ali um tempo na casa do pai, e depois ele toma o rumo que bem quis tomar. Ló, ele não vê em Abrão verdadeiramente alguém a quem ele deve honrar, alguém com quem ele deveria ter uma gratidão, um comportamento diferente. Então Abrão, vendo isso, o versículo 8 diz: então Abrão propôs a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então ele diz: somos irmãos. Então a gente não pode viver nesse conflito, nessa contenda. Versículo 9 diz: olha, é Abrão agora que diz para ele: vê, abre os olhos agora, Ló, vê, toda a terra não está diante de ti. Abrão coloca diante de Ló aquilo que não pertencia a Ló, mas era promessa de Deus para Abrão. Vê, não está toda a terra diante de ti? Peço-te, portanto, olha a humildade de Abrão, peço-te, portanto, que te apartes de mim. Que coisa difícil que Abrão está fazendo. Ele está renunciando àquele parente. Ele está renunciando àquele menino, aquele rapaz, aquele homem que para ele é um filho amado, é o filho do seu irmão morto, irmão caçula, irmão Arã. É aquele que ele conseguiu se desvencilhar de toda a sua parentela, menos deste moço, menos deste homem, que para ele é um menino, é um filho, é alguém que ele ensinou como cuidar de rebanhos. Ele ensinou a Ló como tosquiar ovelhas, ele ensinou a Ló como mercadejar, ele ensinou a Ló como cuidar dos servos, das servas, como administrar tudo aquilo. Ló era o seu filho, era o seu discípulo, era aquele em quem Abrão investia, era aquele que alegrava o coração de Abrão como um filho alegra o coração de um pai. Mas agora vendo que Ló não queria estar com ele, vendo que Ló não queria andar com ele, então ele diz: peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, eu irei para a esquerda. E Ló, ele ergue os olhos. A Bíblia diz no verso 10 que Ló ergueu os olhos e observou. Olha, é um perigo a visão humana. Quando a serpente, lá em Gênesis 3, de 4 a 7, ela vai até a mulher e diz: é verdade que você não pode comer de toda essa delícia que tem no jardim? E a mulher diz: não, de toda árvore nós podemos comer. Porque a serpente é assim, ela vai distorcendo a palavra, sabe? É o engano chegando. Ela diz: não, a gente pode comer de tudo, menos da árvore que está lá no meio, ela é venenosa. O Senhor diz que se dela comermos, nós morreremos.
A única que ele nos vetou, ali é de Deus, não é nosso. Ele diz que não podemos comer daquela. Imagina o jardim do Éden como era grande, porque sustentava rebanho de elefante. Ali tinha rebanho de tudo que é bicho. Então não era um jardinzinho lá da minha casa, era um grande continente abençoado pelo Todo-Poderoso. Era um lugar coberto por rios, por águas, por fontes. Era um lugar abençoado. Lá no meio estava aquela única árvore. Mas a serpente, o diabo que veio para matar, roubar e destruir, que não quer o bem, que não quer a paz, ela chega para tirar a visão correta das coisas e diz: olha, não, certamente não morrereis. E começa um engano agora da serpente, que tem aquela língua dobra, né? Língua dobrada, língua falsa. Certamente não morrereis. Deus sabe. E aí começa a acusar Deus, começa a colocar maldade em quem é a fonte de toda a bondade. Deus sabe que no dia em que dela comeres, vocês serão iguais a Deus. Ela estava assim, olha, Deus não quer que vocês cresçam, Deus não quer que vocês se elevem, Deus não quer que vocês tenham mais autonomia. Vocês serão iguais a Deus. No dia que comer, vocês serão iguais. Deus não quer que isso aconteça com vocês. Ló achava que Abrão não queria que ele crescesse. Muito pelo contrário, Abrão tinha prazer em ver Ló prosperar. Abrão tinha prazer em ver que estava dando tudo certo na vida de Ló. Isso era alegria na vida de Abrão. Ló era como um filho para Abrão. Aí a serpente diz: olha, se vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão. E aí vem a questão da visão. Vocês vão receber uma visão, vocês saberão a diferença entre o bem e o mal. Olha, o homem não precisava saber a diferença entre o bem e o mal. Por quê? Porque do que me adianta conhecer o mal, se eu conheço todo bem, todo bem, aleluia. O homem via Deus, o homem andava com Deus, o homem conversava com Deus, Deus estava com o homem diariamente no jardim. Para que o homem precisava tomar conhecimento do mal? A serpente ardilosa diz: vocês serão como Deus, conhecerão o bem, conhecerão o mal. Na verdade, o homem não precisava conhecer o bem, ele já conhecia, e do mal ele não necessitava. Os olhos se abrirão, e é dito que a mulher olha para o fruto e vê que é desejável. Já começou até a influência maligna. Olhou para o fruto e olhando já concebeu o pecado no coração e já engravidou do pecado. Toma agora daquilo que Deus, a única coisa que Deus vetou, não toca, é fruto venenoso. A mulher toma, come, dá para o seu marido, e é dito que os olhos se abrem. Na verdade, os olhos se fecham, porque a primeira coisa que o homem vê é que está nu. Olha que visão que o homem tem. Ele via tudo de uma maneira muito especial. Agora ele olha e ele só vê nudez. Ele já começou a ver derrota e já começou a chegar a vergonha. Então os olhos do homem, a visão do homem ficou prejudicada. Quando Ló, ele olha, Abrão diz: então vê toda a terra que está diante de ti, peço-te, portanto, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abrão, na verdade, tinha um coração muito bom, tinha um coração muito cheio de Deus, de bondade, porque Abrão podia dizer: Ló, a terra é minha, a promessa é minha, é Deus que me constituiu, eu te trouxe, mas na verdade eu desobedeci, você devia voltar lá para Babilônia. Mas Abrão não quer que Ló volte para Babilônia. Abrão não quer que Ló volte para aquele lugar de trevas. Por isso Abrão diz: olha, Ló, não vá para a esquerda, escolhe. Se você escolher, eu vou na direção contrária, porque irmãos somos, sabe? Ló, em verdade, comete aqui um erro gravíssimo, porque ele devia ter dito: não, meu tio, eu vou para onde o Senhor me mandar. Meu tio, eu quero na verdade andar com o Senhor. O Senhor é o meu Senhor. Deus lhe constituiu como bênção sobre a minha vida. Aonde o Senhor mandar o meu rebanho pastar, o meu rebanho vai pastar. Aonde o Senhor mandar o meu acampamento se formar, ali o meu acampamento vai se formar. Mas o Senhor é o líder desse clã. O Senhor é como um pai para mim. Mas não é assim que Ló age. Ló, ele olha, ele toma o direito de Abrão fazer qualquer escolha. Ele não reconhece quem está sobre ele. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parecem ser as melhores coisas da vida, mas o fim deles são caminhos de morte. O homem olha para um caminho e diz: nesse caminho eu vou me dar bem, nesse caminho vai dar tudo certo comigo, sabe, nesse caminho. E o homem comete erros terríveis, faz escolhas erradas e vai
ter consequências essas escolhas. Esse caminho tem espinhos, mas o homem não consegue perceber. Esse caminho tem um leão escondido querendo devorar, buscando a quem possa tragar, mas o homem não consegue perceber. Então Ló ergueu os olhos e observou. Ló não perguntou a Deus, Ló não conversou com Deus, Ló não procurou falar com Deus de Abraão, com Deus de Abrão, o Deus do seu tio, o Deus que tinha cuidado do seu tio e cuidado dele também. Ló observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era a planície do Jordão que enchia os olhos de Ló. Terra irrigada, território fértil, terra de campinas. Era como, olha só, o jardim do Senhor. Tinha árvores ali, árvores frutíferas. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Ló tinha duas referências de território na sua cabeça: o território de Babilônia, que era próximo então do rio Tigre e Eufrates, banhado pelo Tigre e Eufrates, era próximo da região onde esteve o jardim do Éden. A outra referência que Ló tinha como território adequado e de bênção era o Egito. Veja como a visão de Ló era uma visão humana e uma visão equivocada. Para ele, lugar de bênção era Babilônia. Para ele, lugar de bênção era como o Egito. Ele não tinha uma visão perfeita realmente. Então é por isso que ele olha a planície do Jordão, toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como terras férteis, mas as terras do Egito. Isso aconteceu, diz o texto, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Naquele território estavam as cidades de Sodoma, estavam as cidades de Gomorra. Era um lugar de trevas, era um lugar de um povo terrível, era um lugar de um povo que utilizava de modo contrário à natureza, a sua vida, a sua sexualidade. Era um povo entregue a desejos carnais terríveis. Aquele povo era um povo rebelde diante do Senhor, era um povo que cometia torpeza. E Ló olha para ali, esse povo, ele não queria saber, ele queria saber da sua visão, na sua visão humana. Ele está tomando um caminho errado. Ló escolheu para si, diz o texto no versículo 11, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão. Isso aqui é meu. E partiu para o oriente, e partiu para o leste. Ele está dizendo: isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Olha, ninguém tem nada se do céu não lhe for dado. Aleluia. É do Senhor toda a terra. Tudo quanto existe pertence ao único e verdadeiro Deus. Mas Ló está dizendo: esse negócio, esse território aqui agora é meu. E ele vai. E assim os dois se separaram. Abrão, ele está renunciando ao sobrinho. Mas sabe, Abrão está fazendo a coisa certa. Dois não andarão juntos se não houver comunhão entre eles, entendimento entre eles. Deus havia dito a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que te indicarei. Abrão finalmente, ele começa agora, apesar do seu coração estar triste, apesar da separação de Ló trazer uma tristeza muito grande para Abrão, apesar de Abrão estar triste com a ingratidão de Ló. Sim, ele estava. Mas sabe, Abrão finalmente, mediante essas circunstâncias, essa renúncia que ele está fazendo de andar com Ló, para andar com Deus, para andar de modo perfeito diante de Deus. Tem coisas na minha vida que eu preciso renunciar. Tem coisas na tua vida que você precisa renunciar. Querido, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos declara acerca de renúncia. Em Mateus capítulo 10 eu quero ler para você: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz
e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muitas vezes começamos a andar com Deus, aceitamos o Senhor, diz: mora comigo, habita, Senhor, na minha casa, ser Senhor da minha casa. Mas tem aquele quarto onde Jesus não pode entrar. Tem aquele lugar da casa que determinado hora do dia Jesus não pode estar ali. Sabe, tem aquele lugar na vida, aquela coisa na vida que Jesus não pode ser Senhor ali. Tem aquele ídolo familiar, herdado, que ainda está lá guardado. Tem aquela prática que desagrada a Deus, que entristece o Espírito de Deus, que ainda eu pratico, está ali. Não consegue deixar, não consegue renunciar. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Diz a palavra: não, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Ele escuta. Nem sua mão está encolhida para que não possa operar. A mão está estendida. Isaías 59, mas o verso 2 diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. O pecado, ele cria uma barreira entre o homem e Deus. Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E se o meu povo, diz lá no livro Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, aí diz o texto, e se corrigir dos seus erros, os erros que ainda comete, então eu ouvirei do céu a sua oração. Eu vou perdoar, porque o pecado precisa ser removido. Eu vou perdoar os seus pecados e eu vou lhe abençoar. Eu vou sarar a sua terra. A enfermidade vai sair, a opressão vai sair. Sabe, tudo aquilo que impede o teu avanço, Deus vai remover do caminho. Tem um deserto, Deus vai fazer você vencer esse deserto. Tem um mar, Ele vai abrir um caminho no meio do mar. Tem uma tempestade, Ele vai cessar a tempestade. Tem uma muralha, essa muralha vai cair. Tem um gigante, esse gigante vai cair. Tem porta fechada, esses ferrolhos vão arrebentar e vão abrir para você passar. Se você perfeitamente obedecer ao Senhor, bendito sereis ao entrar e bendito sereis ao sair. Tem renúncias que precisamos fazer. Renúncia de nós mesmos. A nossa carne gosta. Alguém se converte, mas ainda dá uma tragada no cigarro. Alguém se converte, mas não pode fazer compra, que quando passa lá na área de bebida não resiste, leva uma cervejinha e ainda coloca na geladeira. Ainda tem um território na tua alma, ainda tem um lugar na tua vida que você não entregou, que você não renunciou. E precisa renunciar, ser perfeito diante do Senhor, ser inteiro. A entrega a Ele precisa ser total e plena na sua presença. Querido, quando Abrão, triste, vê Ló partir, eles se apartam. No versículo 12 diz: Abrão ficou na terra de Canaã. Abrão permaneceu na visão de Deus. Porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ló pensou: eu me dei bem, eu peguei o melhor território, eu me dei muito bem, eu peguei a melhor parte eu peguei para mim. Eu estou indo para o Oriente, eu estou indo para um lugar de fertilidade, eu estou indo para um lugar de terra irrigada, de árvore frutífera. Só que o versículo 13 diz: ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas. Eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Ló foi para lá. Ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo quanto tem. Ele vai ficar sem nada ali naquele lugar. Ló vai perder servos, servas, mulher, tudo quanto tem. Porque ele está indo para um lugar que não tem a bênção do Senhor. Ele está saindo da presença do Senhor. Ele está saindo, ele está deixando de andar com quem anda com Deus.
ele está arrumando companhias que são inimigos de Deus, que têm inimizade contra Deus. Sabe, o amor ao mundo é algo terrível. O amor ao mundo nos faz inimigos de Deus. Salmo 1 diz assim, eu vou ler para você: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Esse é o caminho que Ló está tomando, o caminho da impiedade. Tiago 4, no verso 4 diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Todavia, da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E isso vai acontecer com Abraão. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Abraão, ele está vivendo agora de acordo plenamente com o chamado de Deus para a sua vida. E é por isso que no versículo 14 diz: então Deus, depois que Ló foi embora, depois que Abraão renunciou à companhia de Ló, depois que Abraão entregou a última coisa que ele precisava renunciar, ele renunciou à pátria, ele renunciou à casa do seu pai, ele renunciou aos seus parentes que viviam em trevas, ele renunciou aos amigos que também eram adoradores de ídolos, ele renunciou àqueles que não andavam com Deus. Faltava renunciar a Ló. Renuncia a Ló. É preciso renunciar a Ló. Aquele que quiser vir após mim, disse o Senhor, negue-se a si mesmo. Ainda tem algo para renunciar a mim mesmo. Eu preciso renunciar a mim mesmo. Você precisa renunciar a si mesmo. A entrega ao Senhor precisa ser total. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Aí Deus vai fazer uma grande promessa a Abraão. Ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que te indicarei. Aqui o Senhor agora vai abrir a visão de Abraão. Deus vai dar mais detalhes para Abraão, porque Abraão passou a ser perfeito, andar de modo correto diante do Senhor. O Senhor diz: ergue teus olhos. Agora não é o olhar de Ló, agora não é a visão de Ló, não é a visão carnal, agora não é a visão humana, agora é a visão de Deus na vida de Abraão. Deus tem uma visão para você. Escuta, Deus tem uma visão para o teu casamento, Deus tem uma visão para os teus filhos, Deus tem uma visão para a tua vida, Deus tem uma visão para a tua história. Ergue os teus olhos agora, recebe visão de Deus para ver a visão de Deus a teu respeito. Depois que ele renuncia, o Senhor diz: ergue os teus olhos. Deus está abrindo os olhos de Abraão e observa bem. Do lugar em que estás, não precisa mudar de lugar, precisa renunciar o que te impede a bênção. Do lugar em que estás para o norte, não tem limite na visão que Deus dá para Abraão. Para o norte, olha tudo. Para o sul, não tem fronteira. Para o oriente, o leste, que Ló disse: o leste é meu, é de Deus. Olha, Abraão. Para o ocidente, oh, aleluia. Toda a terra, olha a promessa, toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha como é a promessa:
para sempre. Oh, aleluia! Para sempre. Foi dito a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-la dei, todo lugar, toda a terra, para sempre tornarei a tua posteridade como poeira da terra. A bênção vai na família, a bênção vai na descendência. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Frutificação. Abrão com 75 não tinha um filho, não. Sarai tinha 65, era estéril, mas Deus está dizendo: ninguém vai contar a tua descendência, porque se alguém puder contar o pó da terra, vai contar a tua descendência. Aquilo que é impossível para o homem, Deus não conhece o território chamado impossível. Escuta, Deus não conhece esse território chamado impossível. Para Ele não existe porta fechada, muralha alta demais, monte alto demais, problema difícil demais. Toda a terra tornarei tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te. O que te impedia foi embora. Você que está renunciando àquilo que te impedia, escuta o Espírito falar contigo: levanta-te, levanta-te, levanta. É o leito da enfermidade, te levanta em nome de Jesus. Levanta-te, é o terror, levanta-te. Percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porquanto eu te darei. Pisa, toma posse. Deus está dizendo para Abraão: toma posse, tenho começado a dar-te, agora chegou a hora de possuir. Sabe, ninguém pode conter um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, alguém que é inteiro, que se entrega totalmente ao Todo-Poderoso. As portas se abrem, as muralhas caem por terra, o mar se abre, porque está passando alguém que não pode ser detido por nada, porque ele vai com a bênção e o Todo-Poderoso vai adiante dele e vai adiante dela. Levanta-te e percorre esta terra. 1 Crônicas 9:10 diz que Jabez, cujo nome significava dor, homem que nasceu para sentir dor e causar dor, é dito ele orou ao Deus de Abraão e disse: se me abençoares muitíssimo. Ele não pede uma bênção pequenininha não, porque ele está orando ao Deus Todo-Poderoso: se me abençoares muitíssimo. O que Jesus comprou para você dá para te salvar, dá para salvar a tua família, dá para salvar a tua descendência, dá para te abençoar, te tirar da crise, do aperto. Porque a bênção do Senhor é completa sobre a tua vida. O preço foi pago, foi preço do sangue vertido na cruz do Calvário para te dar vitória. Vitória sobre a enfermidade, vitória sobre o vício, vitória sobre os demônios, sobre principados, sobre potestades, vitória sobre crise, vitória sobre terrores, vitória sobre enfermidade, vitória sobre todas as coisas. Romanos 8 diz que o nosso Deus, que nem mesmo a seu filho poupou, escuta a palavra, como, pergunta o apóstolo, como não nos dará juntamente com ele, Cristo, todas as demais coisas? Herdeiro do céu, co-herdeiro com Cristo, é a promessa de Deus para você. Então Abraão mudou mesmo, com todas as suas tendas, e foi estabelecer-se na região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom. E ali ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Querido, querida, eu estou encerrando, é o tempo. Mas eu quero te dizer que essa entrega para Cristo precisa ser total. A entrega não pode ser parcial.
Você não pode entregar sua sala, ou sua cozinha, ou um quarto. A entrega precisa ser total. Aquele que se entregou por você, ele verteu até a última gota de sangue na cruz do Calvário. Ele foi para o céu, mas o sangue ficou todo na terra. Oh, para libertar, para firmar uma nova, uma aliança que é eterna, que é completa. Será que você quer? Um dia eu perguntei: será que você quer que a sua esposa seja 99% fiel a você? Você tem uma esposa, você aceita que ela seja fiel a você 99%? Dá certo? Você abre mão de 1%? Oh glória! Você quer que o seu esposo seja fiel a você 99%? Mas tem 1% que ele não é fiel. Eu tenho certeza que se você for sábio, vai dizer: não, eu quero 100%. Quando eu fiz aliança com a minha esposa, foi 100%. Oh glória, Rabadacandarash, a aliança é total, a entrega é total, 100% Jesus, 100% Jesus, 100% fiel, 100% do Senhor. Nenhuma unha fica no Egito, nem 1% fica no Egito. Eu e a minha casa somos do Senhor. A entrega precisa ser total. Gálatas 2:20, eu estou encerrando. Diz a palavra: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Isso é Paulo escrevendo. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais eu sou dele, ele vive em mim. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Entrega total. Mateus 10:34: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Perde a vida totalmente e acha Jesus nessa manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Mateus 11:28: vinde a mim, é o convite dele, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Lá em Cantares, o amor canta dizendo: eu sou do meu amado totalmente. Eu sou do meu amado integralmente, e o meu amado é meu. É isso que Deus quer ter contigo. Ele quer ser totalmente teu. O meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o Senhor da minha vida, aquele que me sustenta. Ramandash, Reo Ramandarabakai, Remandayo Kama, Raiolash. Se eu passar pelo vale escuro da sombra da morte, eu sou dele, eu pertenço a ele, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tu és meu. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele anda comigo, eu sou dele, eu pertenço a ele. Ele vai ser inteiramente teu, mas você precisa ser totalmente dele. Eu vou dizer de novo: você precisa ser totalmente dele. Renuncia a Ló, renuncia ao vício, renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, renuncia a você mesmo e vem para Jesus, mas vem inteiro. Vem para Jesus, mas vem totalmente. Vem para Jesus nessa hora, mas vem integralmente. Deixa tudo que te impede.
essas amarras que te prendem, em nome de Jesus, te liberta delas agora. E vem para a presença do Senhor e faz uma entrega total da tua alma, uma entrega total do teu coração. Ele quer o teu corpo, Ele quer o teu cabelo, Ele quer a tua mão, Ele quer tudo, porque Ele pagou lá na cruz do Calvário, não com coisa corruptível, diz o apóstolo Pedro, como prata ou ouro, mas com precioso sangue vertido lá na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ele foi moído por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído, Ele padeceu para nos comprar, Ele padeceu para nos resgatar, Ele padeceu para nos fazer seu sacerdócio real, povo adquirido, jardim particular, jardim propriedade exclusiva do Todo-Poderoso. Esse é o projeto de Deus para a tua família. Esse é o projeto de Deus para você. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. Mas essa entrega é total. Jesus se entregou totalmente por você na cruz. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. O que é que você precisa renunciar? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para o território de Deus. Recebe visão de Deus nesta hora e torna o caminho do Senhor. Sodoma não é o teu lugar, Gomorra não é o teu lugar, as Campinas do Jordão não é o teu lugar, Babilônia, a falsa religião, a idolatria não é o teu lugar, o Egito não é o teu lugar. Renuncia tudo e vem para Jesus nesta hora. Escreve aí no nosso chat: eu aceito Jesus.